Chega uma fase da vida que toda mulher percebe que não precisa de um ciclo definitivo para você recomeçar. Você pode recomeçar numa terça-feira qualquer, você pode recomeçar quando não está se sentindo tão preparada assim. É só o fato da decisão de mudar daquela sua antiga fase para uma nova fase. E isso precisa muito de coragem. E é isso que a gente vai falar aqui. Olá, meu nome é Natasha Ohana e estou com o projeto O Recomeça. Sejam muito bem-vindos. De onde vem essa ideia que o casamento, o relacionamento é o centro da felicidade, é o centro da vida da mulher? E hoje temos uma convidada muitíssimo especial, que eu tenho admiração total. Ela é a Tânia Araújo, psicanalista, terapeuta. Ela também é colunista do programa Em Dia do SBT. Seja muito bem-vinda, Tânia. Obrigada. Seja prazer estar aqui com bem-vinda. vocês. Ai, sejam Vamos bem-vindas. bater esse papo gostoso hoje. Sim, na minha casa aqui, a gente está de portas abertas para a gente conversar um pouquinho sobre como esse recomeço, né, como essa coragem da mulher dar o primeiro passo, dar um passo, né, já é difícil. E a gente está aqui para dividir que coragem é necessário e é transformador. Uma coisa que eu estava pensando, da onde vem essa ideia que o casamento, o relacionamento é o centro da felicidade, é o centro da vida da mulher? Então, na verdade, nós somos criados para constituir família. E isso já vem dos antepassados, né, da nossa família, da nossa criação. E quando a gente chega no bate-bola mesmo na vida adulta, a gente se depara o quê? Com pessoas completamente diferentes de nós. Então, eu tenho um tipo de criação, você tem outra, né? E aí junta e vamos viver a família Doriana que todo mundo faz questão de mostrar nas redes sociais, que eu acho o máximo, mas na verdade não é assim. Quando a gente se depara com a personalidade do outro, dificilmente vai ser 100% do tempo flores. E aí o que acontece? Às vezes a mulher vai parando a vida dela no sentido de vou fazer da minha família dar certo. E aí a gente vem também da questão a mãe ficava em casa e o pai saía para trabalhar, né? Então o pai o provedor e a mãe ali cuidando dos filhos. Então muitas pessoas, eu acredito que já tiveram a vivência de ter a mãe em casa. E aí quando você fica nesse ciclo de que a minha mãe está em casa, então qual que é o meu destino? Estar em casa também. Sim. E constituir família, cuidar dos filhos enquanto o marido vai buscar o pão de cada dia. Nesse momento é que a pessoa vai se anulando, né? Então ela vai deixando um pouquinho a história dela pessoal guardadinha numa caixinha, para quem sabe um momento, se der tempo, ela cuida da vida dela, entendeu? Sim. E é um momento assim, é uma história que a gente vivia antes, que a gente não tinha ainda essa posição de falar, de votar, de trabalhar, de estudar, até mesmo estudar, né? Exato. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando, o relacionamento é um dos 5 pilares, né? Eu leio muito, eu gosto muito de ler de evolução e tal. Não só focar no relacionamento. O relacionamento é uma conquista maravilhosa, ok. Mas a gente coloca isso como o principal. E aí acaba aceitando coisas, acaba engolindo coisas, acaba deixando de viver seus sonhos, né? A experiência. Os 5 pilares que eu acho importantíssimos na nossa vida, que depois que eu fortaleci a minha identidade, eu comecei a perceber ainda mais, que é fortalecimento da identidade, né? É o propósito que se a gente não tiver um propósito, um porquê da vida, né? Uma missão nessa vida, o que a gente está fazendo, né? Quando eu não passei por algumas coisas na minha vida, eu não tinha esse propósito ainda tão claro. Então a gente vai se conhecendo cada vez mais e vai tendo esse propósito. Relacionamento, né? Que a gente falou. Autonomia financeira, que isso que dá a tal da liberdade, o gostinho da liberdade, né? E a saúde, que tem a saúde mental, a saúde física. Eu costumo dizer assim, que a gente passou no pilar aí da parte financeira, né? Uma mulher que ela não tem, e focando na mulher para poder recomeçar, uma mulher que ela não tem a vida financeira dela pronta para ela poder recomeçar, né? Que a gente está falando muito, ela dificilmente vai sair dessa relação, porque por onde que ela busca, né, esse recurso? Mas também vale a gente pensar que tem pessoas que elas gostam de ficar nesse lugar de dor, né? Por quê?
Porque a criação dela é o quê? Eu aprendi, vi na minha casa que amor é dor. Então, eu via o pai bater na mãe, eu via algumas cenas e depois ficava tudo bem. Então, aquele conhecimento de amor É igual a dor. é igual a dor. Então, ela Sim. associa a dor. Então, se eu estou numa relação que eu não consigo sair dela, nem por amor, né? Mesmo amando, eu não consigo sair e financeiramente eu também não estou ok, como que eu transito para esse outro lugar? Muito mais difícil. Quando a gente fala de propósito, também a gente volta no começo dessa relação, né? Então eu parei, abdiquei da minha vida para um ponto B aí, para um segundo momento, né? Para um momento novo, que também é muito lindo, maravilhoso, maternidade, casamento, aquela, né? Toda essa cultura que a gente aprende que todo mundo precisa constituir uma família, o que não é verdade, né? Porque se você escolheu, optou por ser sozinha e não ter filhos, também tá ok, Sim, é uma tá decisão tudo bem, sua, né? Mas se o propósito está desenhado, aí você percorre um caminho, né? Você tem uma trilha ali já que você vai seguir. Do contrário, a gente escuta muito também, qualquer caminho serve. Então, né, eu vou ficar meio que bambeando nos caminhos sem saber exatamente para onde ir, porque eu não tenho propósito. Então, se o marido falar que o meu caminho é esse, eu vou. Se a vida financeira for só o que ele pode me proporcionar, tá ok também, não preciso de mais. O estudo, não estudei até agora também, não vou continuar, não tem problema. Deixa os meus filhos estudarem, né? Então, a gente vai pausando a vida para poder dar espaço para outras pessoas. E é aí que você se apaga, né? Como que a gente consegue mudar isso na sociedade? Como você acha que, assim, psicologicamente, como que a gente pode mudar, melhorar, mudar a cabeça dos jovens, sabe, da nova geração? Você falou no começo, né, que a gente não precisa ter um evento para poder entender que a gente pode sair desse lugar. Então, o que a gente entende? Que eu não tenho isso em casa, né? A gente conversa com eles não têm isso em casa, de alguém explicando esse percurso deles. Então, assim, minha vida é assim, eu cresci assim, né? Síndrome da Gabriela. Assim, então, tenho isso em casa, eu vejo meus pais assim, então... Se eu quebrar esse padrão, que é o que eu aprendi, né, X valor por mês, às vezes a gente escuta muitos jovens falando que a mãe fala que dinheiro é sujo, que quem é rico é porque fez alguma coisa errada. Então, são muitas crenças. Eu parto do princípio que saúde mental, a gente trabalha a mentalidade. E as pessoas estão esquecendo, estão deixando tudo, está deixando de lado, né? Sim. Então, a mente é igualzinho a outra parte do corpo. Então, se eu não trabalhar o meu braço, eu vou ficar com o braço flácido. Se eu não trabalhar o abdômen, a barriga vai crescer. Então, a mentalidade é a mesma coisa. Você fica naquela vida corrida, naquele cotidiano corrido e não para um minuto para olhar para si, que é aquele momento que a gente se apaga. E vai adoecendo, vai guardando e acaba... E o corpo dá sinais, né? Então, às vezes, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma gastrite, uma dor na lombar, que tem muitas questões, um problema uterino. Você vai vasculhando ali aquele paciente para você entender, de fato, o que está acontecendo ali. Porque, às vezes, a pessoa não consegue nem explicar. Sim, é uma coisa que eu aprendi quando eu estava com... Assim, não tinha tanta identidade formada, não tinha tanta autonomia, tanta segurança financeira também, então eu acabava aceitando muitas coisas. Acabava me diminuindo para caber em certos lugares. E isso me machucou muito, me feriu muito. Então, são coisas que vão acarretando ao decorrer da vida. E é uma coisa que a gente falou, às vezes... Existe na nossa casa, dentro de casa a gente assiste, então é estrutural, né, aquilo que a gente vai colocando, mas é uma coisa que se não for falado, se não for conversado, que igual a gente está aqui, essa informação não passa para frente. Hoje em dia, o relacionamento não é tão assim, a base de tudo. Tão felizes no emprego, no trabalho, tão realizadas em sair em uma capa da Forbes, sabe? Então a gente vê isso mudando, e isso é muito legal. No final das contas, esse crescimento, esse sofrimento, esse caminho, também traz a maturidade, né? Porque se você tem a vida perfeitinha, como que você se coloca no mundo adulto que também tá difícil? Né? A vida adulta não é uma vida tranquilinha, fácil, que você acorda e tá tudo belo, não. A gente precisa... Tem as nossas questões externas, né, que a gente precisa lidar
no cotidiano, no trabalho, no relacionamento, em casa, e tem as nossas questões. Então a gente precisa se conhecer, voltar para dentro, parar muito dessa coisa do externo, do externo. Então olha para si, quem eu sou, o que que eu gosto, né? Em que momento eu pausei, em que momento eu parei, quando que eu esqueci de mim, né? Quais são os meus hobbies, o que eu gosto de fazer, que eu não faço mais. Isso é uma coisa que eu observei muito, sabe? Quando eu me vi fora dos aplausos, fora do... Porque o ser humano tá inevitável da dor. Todo ser humano vai passar por a dor, seja uma separação, seja um luto, seja uma perca. Então, todo ser humano vai passar. Aí você tem que ressignificar. O que você vai fazer com essa dor? Você vai ajoelhar, você vai chorar, você vai reerguer. O que você vai fazer com essa dor? Então, quando eu estava nesse momento de, sabe, pensar quem eu sou fora dos aplausos, fora, que eu comecei a reconhecer quem é a Natasha, qual que são as minhas bases, qual que são, sabe, qual é o meu propósito aqui? Construir a sua identidade mesmo, né? Porque eu falo que os flashes, né, e todo mundo diz, você é linda, você é maravilhosa. Isso é fácil de ouvir, né, uma maquiagem bem feita, a gente gosta desse momento, né, mas e a crítica quando chega? A gente faz o que com ela? Se você não se conhece, a crítica vai afetar. Então, por isso desse olhar pra dentro, trabalha dentro, então a pessoa, você tá feia, tá bom, tá tudo bem, você não presta, tá bom também, né? Então eu já me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei quais são os meus valores, o que eu acredito, pra onde eu quero ir. Então esse percurso, tanto do aplauso quanto das críticas, a gente precisa aprender a calar um pouquinho, né? E você frisou um ponto muito legal, né? Os aplausos, então eu estava ali naquele momento, de repente não estou mais, e agora? Uma coisa que eu aprendi, o elogio não muda quem eu sou, e a crítica também não pode mudar quem eu sou. Então, você tá linda, maravilhosa, obrigada, tal. E você é uma horrorosa, você é uma feia. Quantas críticas a gente não recebe, principalmente na era digital, né, que a gente tem. Então é uma coisa que, assim, não pode te afetar. Uma frase que eu li esses dias que é, quando a gente faz terapia, a gente para de culpar o vento e vai lá e só fecha a janela. É bem isso, né? É bem isso. É muito mais fácil o poder da autorresponsabilidade. Eu adoro esse livro. Eu também. É muito mais fácil você colocar a responsabilidade no outro. Aconteceu isso porque o outro. Mas peraí, deixa eu me enxergar. Eu também às vezes erro, eu também às vezes falho, eu também às vezes sou chata pra caramba, entendeu? Então, parar e se observar, né? É muito importante. A gente dá o poder para o outro fazer as coisas para nós, né? Então, e cadê a nossa culpa nisso tudo? Mas não é o culpar de se chicotear, né? Vou me chicotear aqui porque eu permiti que pintassem e bordassem comigo. Não, é você entender por que eu deixei tudo isso acontecer e eu tava o quê? Adormecida, que eu não reagi? Uma coisa que eu adoro falar sobre solidão e solitude, que a gente tem que entender. Depois que a gente entende, vira a chavinha, né? Porque solidão é aquele negócio, como a gente termina um relacionamento, a gente fica, eu vou ficar sozinha, meu Deus, não vou ter ninguém. Mas quando a gente começa a apreciar a nossa solitude, é tão transformador, né? É maravilhoso, quando a gente termina uma relação, ou sai de um emprego, ou perde um bebê, várias, né, ou fica viúva, tem várias questões. Eu vou buscando aqui no caminho os atendimentos que eu já fiz, né? Que a pessoa não consegue se ver mais no mundo, né? E a gente vê os suicídios e etc. que acontece. É a pessoa que não entendeu quem ela é, o que ela está fazendo no mundo. Então, assim, eu vim no mundo para servir. E se eu não tenho ninguém para servir, se ninguém quer que eu sirva, o que eu faço? Sim. E aí, quando você entende quem é você tomar uma taça de vinho sozinha é legal. Você ir na academia sozinha, sem uma amiga com você, é o máximo. Né? Você, de repente, num sábado à noite, escolher ficar em casa assistindo uma TV, é maravilhoso. Sim. Não precisa de um braço, né, para você apoiar, de uma bengala ali, porque você precisa de alguém externo. Quando a gente vira essa chavinha, né, é transformador. Faz uma viagem sozinha, vai para um restaurante sozinho, para um cinema sozinha. Aprende a se desafiar, né? Às vezes você pega o carro, eu tenho muito problema com o Waze, né? Eu consigo me atrapalhar com o Waze. Então, assim, quando eu pego... Normal. Quando em São Paulo, então. Tem um destino que eu chego lá e falo, cara, consegui sozinha. Então, assim, tá tudo bem. Se eu errar também, ele vai me dar uma nova rota, eu vou seguir essa rota nova, né? Então, assim, a nossa vida é muito parecida com o Waze. Então, eu errei...
Qual a próxima rota? Sim. Deu errado aqui? Qual o novo caminho? Vamos traçar um novo caminho. É exatamente isso, é conseguir transitar nessas dinâmicas que elas não vão deixar de acontecer, né? E eu tô tendo uma sessão de terapia aqui, gente. E assim, o que eu vejo muito, né? Natasha, a gente fica se culpando muito, sabe? Quando erra, faz alguma coisa, mulher, eu acho que se culpa tanto, né? A mulher, ela tem a responsabilidade de fazer tudo dar certo, né? O homem, lógico, de trazer o pão de cada dia, mas a mulher, ela precisa, eu falei dos pratinhos anteriormente, conseguir dar conta de tudo. E quando ela não dá conta de tudo, ela não é boa. E às vezes ela escuta de fato que ela não é boa. Talvez na infância ela escutou, você não vai dar em nada, você não é boa. Então quando ela erra na vida adulta, é como se ela voltasse lá para esse lugar. Você não vai dar em nada, você não vai ter sucesso, você não vai ser boa, você é feia, você é burra. Né? Então você escuta isso na infância e aí você cresce e fala, cara, errei aqui com meu filho, nossa, eu sou burra mesmo. Eu falhei nesse emprego, fui demitida. Nossa, bem que eu escutava, que eu não ia dar em nada. Você registra isso, é inconsciente. Então precisa trazer essas dores para fora, dar um novo sentido para ela, que é o tal do ressignificar, que tanto se fala, né? Então, eu ressignifico o quê? Uma dor. Então, eu preciso dar um novo sentido para ela. E a gente se culpa muito, né? Muito Mulher culpa. Não dá certo. O relacionamento deu errado. Culpa o cara minha. Traiu. Culpa é minha. Culpa é minha. Traiu por quê? Porque eu sou feia. Traiu por quê? Porque eu tô gorda. E na sociedade tem que estar sorrindo, tem que estar bela, tem que estar boa, tem que estar bonita, tem sempre... E a mulher que não se conhece, quando a gente fala muito de relacionamento, a mulher que não se conhece, o que ela faz? A primeira coisa quando termina? Muda a cor do cabelo. Verdade. Não faz uma ginástica. Terminou, no outro dia ela tá com a roupa de academia e vai lá pra academia, morre lá, no outro dia não consegue andar, mas por quê? Porque por que já não fez isso no relacionamento? No decorrer da vida, né? Por que ela não se conheceu, ainda que mais devagar, mais pausado, essa análise de si, mas foi colocando na sua rotina ali de vida, um momento para minha terapia, eu vou tirar meia horinha para minha academia, né? Nem que seja no condomínio onde você mora. Então, assim, vou fazer uma caminhada. Vou fazer um novo curso, vou fazer uma nova viagem. Exato. Sentar numa nova mesa, sabe? Vou fazer novos amigos, então de repente um curso, não tenho recurso financeiro, vou fazer um curso gratuito, nesse lugar eu vou conhecer pessoas, então começa a se comunicar, né? É muito legal quando você tem a oportunidade de sentar em outras mesas, e não no intuito de oportunidade, no intuito de falar, poxa, eu sou capaz de estar aqui nesse lugar, sabe? Eu sou capaz de contribuir de alguma forma com essa pessoa, né? Não se preocupar muito com níveis, se preocupar que você vai aprender, então você vai ali meio que para ter uma aula com alguém e essa pessoa com você, é uma troca. Então a gente precisa aprender a buscar esse leque de oportunidades que está cheio, né? E a gente fica só no mesmo lugar, naquele casulo, onde você foi instruída que ali era o lugar certo para você. Então, se você vê nas relações, tem pais que se você falar, meu casamento não tá bom, não separa, porque para cá você não vai voltar. A mulher não sai de lá, então assim, não tem um apoio também, né? Aquele frase estrutural, na rua não tá tendo mais homem, quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Então assim, nossa, o que será de mim se eu separar, né? Corta os pulsos, porque acabou, não vou, não tem mais destino. Não é assim. E aí aquela questão que você falou, e a solitude? Eu sei viver só comigo? Ou eu preciso viver com a aliança no dedo, com o braço do lado? Não pode ser assim. Muitas mulheres antigamente também saíam de casa novinhas, né, para conseguir uma vida nova, ou casar era o único meio de sair de casa, então acabava entrando em um relacionamento, né, nova para fugir. Só para sair daquele lugar, porque muitas vezes também era um ambiente tóxico, né? Então eu não julgo não a pessoa que saiu de casa cedo para batalhar algo melhor, né? E às vezes a pessoa também vai para a vida adulta com essa responsabilidade de, eu dei certo, eu preciso cuidar de todo mundo que está ali naquele lugar de dor. Ela não tem essa responsabilidade. Eu atendo muito caso assim também, né? Então, eu preciso dar o melhor para a mãe, melhor para a irmã, melhor para todo mundo. Não precisa. Você precisa dar o melhor para você. Para você. Você precisa estar bem emocionalmente, estruturada, e aí sim
sobrar esse tempinho, você contribuir com o outro. Mas não que isso é uma missão de vida para você fazer todo mundo ficar bem, porque você ficou bem. E você, às vezes, se anular, né? Porque as pessoas, elas não vão te dar o valor que você está dando para elas. Uma coisa que, quando a gente tá nesse recomeço, como que a mulher procura essa ajuda, procura uma terapia, quando que ela está preparada já para ir? Porque nessa fase de recomeço a gente se sente muito perdida, se sente muito sozinha, né? Então como que faz pra gente, não, agora eu preciso de uma terapia? Primeiro, calando um pouco os ouvidos, porque quando a gente está perdido e a gente não sabe o nosso propósito, que nós falamos muito, que faz parte dos pilares, né? Qualquer caminho serve. Então você vai tirar, às vezes vai falar da sua dor para alguém de casa, vai falar para alguém do trabalho, vai falar para alguma amiga, e você não sabe se todo mundo ali já viveu ou passou por isso. Então a gente só consegue dar um direcionamento para alguém quando a gente viveu, ou quando a gente entende e estudou sobre isso, né? Então aí você consegue dar um norte para essa pessoa. Parar com a ideia de seguir o que o outro está falando para eu fazer. Então, o caminho do outro é do outro, né? Ele precisa percorrer o caminho dele, o meu é o meu. Então, estar disposta a olhar para si, se deparar com seus monstrinhos internos, porque você vai encontrar com eles. Então, a gente precisa estar pronto para as críticas, para as atividades, né? Porque não é só chegar numa sessão de terapia, no set terapêutico e ficar falando da sua dor e achar que vai ser um passar de mão na cabeça, porque não vai. Então, em alguns momentos, vai ser... Você vai odiar a sua terapeuta, né? Mas você vai voltar lá na semana que vem e vai estar tudo bem. Então, a gente precisa se conhecer no sentido de, olha, não adianta mais eu ficar buscando o conselho, o tapinha nas costas, ou assim, o apoio que eu quero do outro, mesmo eu estando errado. Então, se eu estou errado, por que eu vou buscar o apoio do outro? Eu quero alguém para validar meu erro? Por quê? Porque eu entendi que se alguém bater palma pra mim, eu tô feliz. Não, eu preciso entender por que eu tô errando aqui. Então, é meio que eu preciso de um puxãozinho de orelha, mas com amor, sabe? Sim. Porque só o tapinha nas costas e o passar de mão na cabeça não vai tirar desse lugar. Quando a gente recomeça, tem que ter muita coragem, né? Como falou. E continuar nessa posição, porque muita gente pode chegar para você e falar, ai, mas eu acho que você deveria fazer aquilo, eu acho que você deveria fazer isso. Não, eu assumi, eu quero mudar e persistir. E tem um preço. Você está disposta a pagar esse preço para uma vida melhor? A gente precisa aprender, né, a pagar os preços e a calar os ouvidos do jeito que eu falei, porque o confortável, talvez você não vai conseguir mais estar nesse lugar confortável. Mas eu preciso atravessar essa barreira, esse muro, né? E o que me espera desse outro lado? Pode ser algo muito mais confortável do que o que eu vivo hoje, né? Entender o seu medo, se esse seu medo está te paralisando, né? Ou se ele está só te dando um respiro ali para você criar uma estratégia melhor, para você atravessar essa barreira. Mas não se limitar a ficar num lugar que não está mais legal. Então a gente precisa... A vida é tão rápida, tão curta, tão passageira, pra gente não se conhecer, ficar numa zona de conforto, não sair, não tentar outras coisas, tentar uma nova profissão. Porque se a gente for buscar as oportunidades, elas aparecem, né? A gente que faz que não viu. Para encerrar, né, tudo junta numa coisa só, que é os 5 pilares, né? Se a gente não tem a nossa identidade, nosso amor próprio ali, ao propósito que influencia a carreira também, que ali seus objetivos, suas metas, né? O relacionamento, seja ele familiar, seja ele com amigos ou dentro de casa, a autonomia financeira. Se você não tem suas metas, seus objetivos, como você vai ter seu dinheiro? Então uma coisa liga a outra, né? Se você não cuida da sua mente, como que você vai estar forte, estruturada para dizer um não, para saber fazer escolhas corretas, escolhas mais sábias, né? Então, fica a minha pergunta agora para encerrar para vocês. Qual desses 5 pilares você está negligenciando? Você sabe muito bem a sua identidade? Você já parou para pensar, saber suas dores, se conhecer um pouquinho mais? Então, vale a pena a gente parar, pensar, analisar, porque tudo é o que a gente vê, como a gente vê. Então, se observa, se analisa, né? Procura um profissional da área
que vai te ajudar, vai te instruir. Para de ficar falando com a vizinha, conselho com a vizinha, achando né? que tá todo mundo te aplaudindo, querendo seu sucesso, porque não é bem assim, não. Sim, Na vida adulta não é bem assim, não. se você não se conhecer, se você não firmar ali a sua identidade, né? Senta na mesa, pega um papelzinho, escreve sobre você, quem é você, vai lá na sua infância, o que você gostava. Eu adorava andar de patins, né? Por que eu não ando mais nem meia hora no dia? Né? Eu adoro ler, por que nunca mais eu comprei um livro? Sim. Por que nunca mais eu amo entrar na biblioteca? Eu não gostava, né? Depois da psicanálise eu aprendi a entrar nas livrarias de shopping, e se deixar eu quero sentar lá e pegar alguma coisa para folhear, Sim. porque é um ambiente que hoje eu gosto, Sim. mas que não é algo que eu faço, não vou ser hipócrita de falar, faço isso, não faço não, mas é um ambiente que eu gosto, então assim, busca esses pontinhos aí que te faz feliz, né, que pelo menos é uma forma de você recomeçar. Muito bom, obrigada. Obrigada a você, amei. Obrigada, as portas estão abertas, por mim você ficava toda semana aqui pra gente conversar. Também. E se você gostou desse bate-papo, não deixa de comentar, curtir, encaminhar para uma pessoa que precisa escutar isso hoje. E Tânia, muito obrigada. Fala um pouquinho das suas redes sociais também para o pessoal te seguir. Eu tenho um Instagram que é o @tania.araujopsi. Aí lá eu coloco os vídeos. Tem o canal no YouTube também, que é Tânia Araújo. Pode me seguir lá, que tem uns vídeos assim, não estão tão diários, mas estão atualizados com as dinâmicas da vida e alguma coisa que você pode já começar uma análise, ainda que um pouquinho superficial. E é isso, gente. Muito obrigada. E comenta aqui qual é o assunto que você precisa saber, que você quer conhecer, que a gente vai atrás e busca mais informações. Porque afinal, uma mulher informada tem mais força de recomeçar. Um beijo e até mais.